Olá, pessoal. Mais uma aula de atualidades. O que temos é essa aula de atualidade que, inclusive, a tarefa dessa semana, eu vou colocar lá uma perguntinha, tá, pessoal? Então, é uma aula de atualidades direcionada para o terceiro ano do SESC Cidadania, assim como o supermédio, alunos do supermédio. Bom, vamos aqui começar, procurando aqui compartilhar com vocês. Bom, como de praxe, eu sempre abordo uma temática mundo e uma temática da vida nacional. Bom, sobre a temática mundo, pessoal, o que essa semana se lembrou, né, foi um ano da morte do negro George Floyd nos Estados Unidos, para ser mais exato, na cidade de Minneapolis, né, no estado de Minnesota, e, e houve, logicamente, homenagens, né, à figura dele, à família dele, né, que resistiu, que foi à justiça, mas fez lembrar também todo um movimento que foi secundado em função da morte do George Floyd, né? Então, esse eu vou trabalhar de maneira rápida, essa temática. Uh, Vou fazer um vínculo com a operação na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Nós tivemos um saldo de 28 mortes, né? Quer dizer, a operação policial mais letal, né? Que se tem na história, né? Na subida de morro, nas operações do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, 28 morreram, inclusive um policial, e 28 que moravam, né? Alguns investigados, suspeitos de criminalidade, mas o número assustou, né, a população brasileira nos noticiários, né? Bom, e nós vamos falar também, como consequência, né, do movimento Vidas Negras Importam, a partir da morte do George Floyd, ganharam, inclusive, os Estados Unidos e ganhou o mundo. E a gente vai falar também da questão da derrubada das estátuas, né, ou monumentos históricos, tá, que tomou conta, inclusive, de partes da Europa. Bom, em seguida, nós vamos trabalhar uma temática nacional que ainda é sobre os andamentos da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, do Senado Federal, tá ok? Bom, então, voltemos lá, o que temos, né? Pois então, o que temos no dia 25 de maio do ano passado, 2020, teve esse episódio, né? Policiais da cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. O que acontece? Esses policiais foram acionados, onde foram informados de que existia uma pessoa, né, com suposta quantidade de notas falsas, dinheiro falso e cartão falso, né? Esses policiais ali chegaram, e o suspeito maior foi o George Floyd, né? E aí ele foi algemado, né? E foi jogado ao chão. Quer dizer, ele já algemado, já não oferecia resistência nenhuma, né? Ele estava ali rendido, né? Então, mas mesmo assim ele foi jogado ao chão e um dos policiais ficou por quase 5 minutos, né, o asfixiando. Nós temos, assim, essa imagem que ficou, né, caiu nas redes sociais, uma transeunte, uma mocinha, né, com o seu celular, ela começou a filmar, né, e não houve impedimento dos militares, ela começou a filmar, inclusive com as frases, né, do próprio George Floyd, dizendo: não consigo respirar, né? Logo em seguida ele: não me mate, né?
e ela percebeu que a boca do George Floyd já sangrava muito. Então, era um momento que, de fato, deveria estar, é, é, como é que se fala? Estrangulando, né? Quebrando aqui traqueia, tudo. Bom, horas depois, eles ainda levam ele vivo para o hospital, mas não conseguem, né? Horas depois é anunciada a sua morte. Bom, o que temos, né? Nós temos aí o racismo estrutural, né? Que não é coisa só dos Estados Unidos, né? O Brasil também tem o chamado racismo estrutural, né? É aquele racismo que se encontra, né? Como se fala, em todas as estruturas, né? O Brasil, por exemplo, assim como os Estados Unidos, tiveram séculos de escravidão, então, a comunidade negra ainda sofre preconceito, racismo, né? E o que acontece? Depois de um ano, qual a situação desse episódio, né? Bom, esse policial, de nome Derek Chauvin, ele já foi condenado pela Corte de Justiça, né, do estado de Minnesota. Ele foi condenado, ele está aguardando a pena, que possivelmente pode chegar a 40 anos de reclusão, tá? Bom, o que aconteceu no dia, né? No dia seguinte, né? O dia seguinte à morte do George Floyd, o prefeito democrata da cidade de Minneapolis, ele demitiu o responsável pela morte, né? O policial Derek Chauvin, e mais 3 outros policiais que fizeram parte da operação e não impediram, né, o estrangulamento, né? Bom, o que acontece? A partir daí, mesmo o prefeito tomando essas atitudes, mas ele não conseguiu evitar um movimento de rua, né? A população, principalmente negra, mas também muitos brancos, né? Participaram desse movimento e nasceu o movimento Vidas Negras Importam, né? E tomou conta de outras grandes cidades dos Estados Unidos, principalmente dos estados sulistas, né? De repente, esse movimento, né, contra o racismo estrutural, tal, começou a ser secundado, né? E aí, o que nós vamos ter, né? Daqui a pouco eu falo sobre a operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Mas esse movimento, em decorrência da morte, né, violentíssima, né, do George Floyd, terminou gerando um outro movimento, né? Ou seja, em alguns países, inclusive da Europa, nos Estados Unidos também, o questionamento de monumentos históricos, né, vinculados, por exemplo, ao racismo, né? Então, nós vamos ter derrubada de estátuas, né? Olha aqui, como vocês estão vendo, né? Esse aqui, no caso aqui, é uma estátua lá na Inglaterra. Ele era um senhor de escravos, se eu não me engano, no século XVII. Ele traficava escravos, né? Mesmo que ele era um cara bonzinho, tal, na cidade dele, tal, mas ele era um traficante de escravos. Bom, resultado, com o tempo foi, né? Por conta da figura dele, por mais que ele traficava escravos, mas tinha setores da sociedade que tinham uma visão positiva sobre ele. Bom, resultado, as autoridades futuras, né, montaram esse monumento, fizeram essa estátua. E esse movimento que começou a questionar, né, os ícones, né, as estátuas, não é? Os monumentos históricos de personalidades vinculadas à escravidão, ao preconceito, enfim, começaram esses monumentos a serem derrubados ou mesmo a serem questionados, né? E aí a gente pergunta, por exemplo, no Brasil nós temos monumentos também que são alvos de reflexão histórica, questionados. Por exemplo, você tem aqui monumentos de bandeirantes, né? Movimentos de bandeirantes. Então, eu pus aqui rapidamente essa figura. A gente sabe que existia uma variedade de bandeirantismo, né? No Brasil colônia. Você tinha o,
o bandeirantismo ou bandeirismo, né, de preação de índio, né? Nós tínhamos o bandeirismo de prospecção de ouro e prata, né? E nós tínhamos também, né, o bandeirismo de derrubada de quilombos, tá? Porque na história do Brasil, os negros foragidos das grandes fazendas, etc., eles se refugiavam aonde? No sertão do Brasil, né? Em redutos de resistência, né? Em cidadelas de negros foragidos, chamados quilombos. Tiveram vários quilombos, né? Ficaram famosos dois, né? Que era o quilombo de Campo Grande, em Minas Gerais, e o quilombo de Palmares, no interior do atual estado de Alagoas, né? Mas então, nós tivemos vários quilombos, né? Então, esses bandeirantes, eles eram pagos pelos fazendeiros, muitas vezes, para fazer a derrubada de quilombos, né? E aí havia uma matança de negros foragidos muito grande, né? Pois então, de repente você tem em São Paulo, né? Aqui mesmo em Goiânia nós temos o Bandeirante, né? A Praça do Bandeirante, a Praça do Anhanguera, lá no centro de Goiânia, ali na Goiás com a Anhanguera, nós temos o monumento do Bartolomeu Bueno da Silva, né? O vulgo, o Anhanguera, né? Pois é, mas aí resolve alguma coisa derrubar esses monumentos, né? Então, na época, um ano atrás, você vê que uma coisa foi gerando outra, né? A morte do George Floyd, né? Foi gerando uma série de manifestações de repúdio ao racismo estrutural e tal, mas terminou, né? Indo também para o movimento da derrubada de monumentos históricos que lembravam a escravidão, o preconceito, né? E aí discutiu-se muito na época, né? Se era correto derrubar esses monumentos, né? Mesmo sendo de personalidades vinculadas à escravidão no passado, ou também à repressão a quilombos, no caso aqui os bandeirantes, né? Pois então, aí que está. Existe uma grande diferença, pessoal, entre história e memória, né? A história, pessoal, é o ofício do historiador, o profissional, o pesquisador, né? Que usa critérios da ciência histórica, pesquisa, né? Metodologia, ah, você tem o probatório, né? A avaliação dos seus pares, né? Se você faz uma tese de doutorado, de mestrado, né? Você tem que se submeter a sua tese, né, a sua pesquisa aos seus pares, a outros historiadores, tal, a avaliação deles. Então, é uma coisa muito criteriosa. Esse é o trabalho do historiador. E a memória? A memória é a matéria-prima do historiador. A memória é o passado, né? E aí nós temos vários tipos de memória, né? Só para simplificar, né? Bem simplificar mesmo. Por exemplo, toda pessoa tem a sua memória, o seu passado, né? Tem momentos da sua memória que você recalca, né? Você não gosta de lembrar, né? Te faz mal, não é isso? Mesmo que lembrar dessas coisas pode lhe trazer lições, né? E outras coisas não, são maravilhosas você relembrar, etc, etc. Existe a memória coletiva, a memória de um povo, a memória de uma nação, né? E nessa memória histórica, né, há pontos também, né, dolorosos da vida nacional, né? Então não adianta derrubar monumentos, né? É melhor o quê? Refletir sobre esses movimentos, né? Indagar, né? Trabalhar no processo educativo, nas escolas, sobre a figura de um bandeirante, sobre a figura disso ou daquilo, né? Então, na época, os historiadores meio que tiveram que esclarecer, né? Se concordavam ou não com esse movimento de derrubadas de monumentos pelo mundo afora, etc, etc, né? Os historiadores eles vão separar muito a história, que é o ofício do historiador, o seu resultado, sua pesquisa, e a memória, né? E aí que está, né? Tem coisas da nossa memória individual e coletiva,
né? Que serve à reflexão. Tranquilo? Bom, é, e aqui, só para terminar, né, olha o que nós temos. Derrubada de estátuas é a imposição do esquecimento. Né? Uma estátua erguida no passado não representa uma celebração necessariamente. Né? Vamos lá, uma estátua erguida no passado não representa uma celebração presente de um personagem ou de uma ideologia, mas apenas a prova material de que um dia, em uma outra época, isso foi celebrado, isso existia, né? Então, é ponto de reflexão e de crítica, né? Mas não precisa derrubar monumentos. Sua derrubada não é um chamado à reflexão sobre erros, os crimes, a tragédia e a dor, mas a imposição do esquecimento. Então, a derrubada, né, é você não possibilitar a reflexão sobre os erros, os crimes do passado. Tranquilo? Bom, e aí a gente lembra, né, eu coloquei aqui numa sequência, eu vou ter que voltar. Bom, sobre a decorrência, né, da morte do George Floyd, o movimento, as manifestações nas grandes cidades americanas, etc., etc. Mas uma coisa mostrou, né, a violência policial, inclusive nos Estados Unidos, né? Que a gente pensa em violência policial, mas pensa que a polícia dos países europeus, norte-americana, né? Ela é mais sob o controle, ela tem um protocolo de procedimento. A gente percebe que não, né? Que também há falhas, né? No modus operandi, né? Do policial, no caso norte-americano. Era necessário acontecer isso, né? Né? O George Floyd, com 46 anos, perdeu sua vida, ele já estava rendido, ele estava algemado, ele não oferecia nenhum perigo ou resistência. Né? Então, não fazia-se necessário, quer dizer, houve, na verdade, um exagero na ação. Né? Foi uma ação desproporcional. Né? E a gente questiona a polícia brasileira. A polícia brasileira é muito violenta, tá? Isso aí é notório, né? E essa operação da Polícia Civil, né, no Jacarezinho e no Rio de Janeiro, é, tem alguns questionamentos, né? Quer dizer, eles entraram no Jacarezinho, a informação é de que eles queriam prender cerca de 21, né? 21 investigados, né? Desses 21 investigados, pelo que eu peguei na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, né, na reportagem, desses 21 investigados que eles subiram, né, o Jacarezinho para pegar, só 4, né, eles pegaram. Mas como responder 28 mortos? Tudo bem, teve um policial, 27 do Jacarezinho morreram, né? Então, a população, né, muitos que presenciaram essa ação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, fazem tremendas denúncias, né? Inclusive falam de execuções, né? Execuções, né? Então, olha aí, ó, essa manifestação de uma parcela da população, né, protestando contra a ação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Não foi operação, foi chacina. Então, quer dizer, está sendo investigado, mas uma coisa estranha é que a própria Polícia Civil, né, meio que decretou sigilo por 5 anos nessas investigações dessa operação no Jacarezinho. Né? Quer dizer, como é que a Polícia Civil, que está sendo alvo da investigação por conta dessa operação, ela pode decretar um sigilo de 5 anos? Né? Então, é isso que as defesas, né, de alguns que morreram, etc., etc., o Ministério Público também está dando de cima. Tá? Então, vamos ver aí o andamento dessa situação, dessas investigações. Tá? Bom, o que temos, né? Ainda sobre a Covid, né? A CPI da Covid-19 no Senado. Bom, gente, só lembrando, tá?
CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. É a primeira vez que o Brasil está tendo uma CPI? Pessoal, não. Desde o início da nova república, né? Principalmente ali a partir do governo Itamar Franco, nós vamos ter uma onda de CPIs de lá para cá, né? No governo do presidente Itamar Franco, nós tivemos a CPI dos anões do orçamento, CPI dos precatórios, e de lá para cá uma série de CPIs, tá? Essa CPI, ela tem como órgão originário o Senado. Quem é que compõe essa comissão parlamentar de inquérito? É uma comissão de 11 senadores, tá? Você tem 4 senadores que são da base governista, tá? E os demais ou são independentes ou são senadores de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Tranquilo? A CPI, ela tem poderes? Tem. Tem poderes muito próximos ao do poder judiciário. Pode investigar, quebrar sigilo telefônico, pode quebrar sigilo bancário, né? Pode sim. E ao término da CPI, o que temos? O que teremos? Teremos um relatório, né, do que foi verificado. Esse relatório da CPI, ele é endereçado ao Ministério Público Federal. Por que federal? Porque essa CPI, ela tem um objeto específico, tá? Verificar as ações do governo federal no combate à pandemia de um ano para cá, tá? Se houve falhas, se não houve falhas, enfim, né? Bom, e nós estamos já na terceira, quarta semana, né, de depoimentos, tá ok? Todos os ministros da saúde, ex-ministros da saúde já fizeram o depoimento, inclusive o atual, o Queiroga, também se submeteu à sabatina dos senadores, né? E essa semana nós tivemos, né, na terça-feira, a secretária, praticamente um dos braços importantes ali do ministro Eduardo Pazuello, ela secretária do Ministério da Saúde, onde ela participou de campanhas, né, pró o tratamento preventivo, né, contra a Covid e tal, mas o depoimento mais esperado mesmo ocorreu na quinta-feira, né? Quando nós vamos ter o doutor Dimas Covas, tá? Que é diretor do Instituto Butantan, tá? Onde ele participou da CPI, sendo alvo de questionamentos, né? Então, os senadores buscaram sabatiná-lo de todos os lados. Foi um dia marcante? Foi um dia marcante. Por quê? Porque Dimas Covas ele terminou mostrando, né, alguns pontos que até então não estavam bem claros, né? Tudo bem, isso aqui a CPI ela vai verificar documentos, né? Porque um depoente, tudo que ele fala, né? Ele tem que dar provas, né? Tem que apresentar documentações, né? Segundo o inquirido, né? O Dimas Covas diz que sim, vai apresentar todos os documentos. Tá. E o que vou fazer um balanço geral? O que foi razoável, né? O que foi de novidades no depoimento do Dimas Covas? Bom, primeiro ele fala que as primeiras tratativas, né, do Butantan para fazer vacinas, produzir vacinas e vender as vacinas para o Ministério da Saúde. Só explicando uma coisa, viu, pessoal? O Brasil tem um sistema único de saúde. Por mais que a Fiocruz, o Butantan façam as vacinas, eles são obrigados a vender para o Ministério da Saúde, porque é um sistema unificado, tá? É o chamado SUS. Pois então, o Butantan
Em julho, segundo Dimas Covas, em julho, começou a entrar em contato com o ministro Eduardo Pazuello, no sentido de ver se o governo comprava as vacinas, né? Então, segundo o que eu apanhei, né, pessoal, a primeira proposta foi a de compra das vacinas, né, querendo saber se o governo ia comprar as vacinas, né? Tá certo que ainda as vacinas estavam em andamento, né? Ao mesmo tempo, querendo vender a vacina para o Ministério da Saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, o Instituto Butantan fez uma solicitação de recursos do Ministério da Saúde, do governo federal, para a reforma e a construção de uma fábrica de vacinas, né, ligadas ao Butantan, né? E aí os senadores perguntaram, e aí, o que deu? Falou, não, o governo não respondeu às nossas tratativas, ao nosso apelo, né? Então, não houve, segundo ele, não houve o interesse do governo, no caso, o governo federal, no caso, é, é, o governo, o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, em comprar as vacinas, em fechar o contrato, né? Bom, e aí ele fala de outubro, né? Em outubro, nós vamos ter aqui que o governo desprezou uma proposta do Butantan de 100 milhões de doses, quer dizer, uma coisa muito grande, né? Está chamada Coronavac. Esqueci de falar, o Butantan ele tem um vínculo com a China, os insumos que vêm da China, tá? O Dimas Covas vai dizer que, inclusive, declarações do presidente da República, desculpa, do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né? Contra a China, né? Falando da China como o celeiro da doença, etc., etc., questionando, inclusive, a qualidade da vacina chinesa, etc. Isso terminou, em alguns momentos, prejudicando, né? A chegada de insumos, etc., etc. O atraso, né? Bom, e nós vamos ter também que em outubro, né, como eu falei, há uma proposta de 100 milhões de doses, né, para ser entregue até o mês de maio do ano seguinte, no caso agora de 2021, mas também as negociações com o governo federal não avançaram, né? Parecia que ele queria dizer que o governo não estava interessado em comprar vacina naquele momento, né? Bom, e aí nós vamos ter, né? Em dezembro, o governo só começa a negociar mesmo a compra de vacinas em dezembro. O primeiro contrato é assinado com 46 milhões de doses de vacinas para ser entregue até abril de 2021, né? E o segundo contrato, em fevereiro, prevendo 54 milhões de doses. Sem contar, né, os senadores lembraram isso, né, que houve todas essas tentativas do Butantan de se aproximar do Ministério da Saúde, fazer o governo comprar vacina, e não ocorrendo isso, né, mas os senadores também lembraram que a Pfizer, né, e o executivo da Pfizer esteve na CPI e externou, né, de que a Pfizer, em agosto do ano passado, chegou a ter proposto, né, 4,5 milhões de doses para entrega em dezembro e o governo também não quis comprar. Bom, qual foi o momento, vamos assim, mais grave, assim, o momento mais grave das falas aí do Dimas Covas, que é diretor do Butantan? Bom, é um momento que ele mostra uma sequência de datas, né? Por exemplo, no dia 19 de outubro, era uma segunda-feira, né? O ministro da Saúde aceita o chamado compromisso de incorporação dessas vacinas. Quer dizer, há uma aceitação, tá? Seria na base de 46 milhões de doses, tá?
Isso no dia 19, numa segunda-feira. Quando foi no dia seguinte, né, no dia 20 de outubro, talvez eu erre aí alguma data, mas assim, foi no dia seguinte, o ministro Pazuello, numa reunião com os governadores dos estados, ele adiantou, né? Ele teria adiantado a compra da vacina do Butantan, tá? Quando foi no dia 21 de outubro, né? Portanto, na quarta-feira, né? O presidente da República, num vídeo, apareceu dizendo: ó, já mandei cancelar, quem manda sou eu, não abro mão da minha autoridade, tá? E no dia seguinte, diante a um boato de que o ministro Pazuello ia ser demitido, né? Uh, o presidente não havia gostado talvez do ministro Pazuello de ter fechado alguma coisa com o Butantan, enfim. E aí, o que acontece? O ministro Pazuello, no dia 22, estava adoentado, o presidente Jair Bolsonaro visitou ele, tá? Visitou, e tem aquela cena, aquele vídeo, né? Que falou, não, tá tudo bem entre nós, você vai voltar logo ao batente, tal. E aí o Pazuello, o ministro, teria dito aquela frase, né? É simples assim, gente, né? Um manda e o outro obedece. Por que é um momento grave, pessoal? Um momento grave porque o ministro Pazuello esteve na CPI dias atrás, né? E ele insistentemente respondeu a uma série de perguntas de senadores, mas ele sempre respondia dizendo que em nenhum momento o presidente da República, né, teria mandado ele rejeitar vacina, etc. Que não houve intervenção do Palácio do Planalto, não houve intervenção do presidente da República, né? E pelo que se percebeu aqui, né, fica evidente que o Pazuello está dizendo uma coisa, né? E o Dimas Covas está dizendo outra, e os vídeos estão mostrando também contrários à fala do ministro Pazuello de que não houve em nenhum momento a interferência, né, do presidente nas decisões do Ministério da Saúde, né? Bom, nós temos, então é isso, para a semana que vem nós temos mais depoimentos, né, da médica que receita a cloroquina, né, então, mas daqui para frente a CPI está entrando num momento de analisar documentos, tá? Analisar documentos, reforçar teses, tá? E ainda tem muito tempo, né? Nós temos mais de mês ainda de prazo para a CPI fechar o relatório. Bom, terminamos por aqui, tá? Fiquemos por aqui. Essa aula de atualidades, pessoal, ela vai ser a base para 2 perguntinhas, possivelmente, para a tarefa dessa semana. Um abraço a todos e tudo de bom.